E aí, pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de volta. Agora nós vamos, assim, realizar a aula de hoje, né? A primeira foi a correção, agora é a aula do conteúdo. O conteúdo de língua portuguesa de hoje é leitura e interpretação textual. Nós sabemos que língua portuguesa não é só o estudo gramatical, perpassa também pelo estudo dos textos, né? Leitura, interpretação, produção textual, né? Então a gente vai entrar hoje no texto, né? Peguem aí os livros de língua portuguesa de vocês, no livro didático. Abram lá na página 154. Aqui, ó. Tá vendo? Abram aí nessa página pra gente ler juntinho. Pronto? Todo mundo aí? Pronto? Todo mundo aí? Vamos lá. Bom, antes de todos os textos, tem aí esse quadrinho aqui se chama Antes de Começar a Ler. Então, toda vez que a gente lê um texto, é interessante ler ele porque ele contextualiza o texto que se segue. Então, vamos lê-lo lá. O que quer dizer? Antes de começar a ler. A reportagem que você vai ler agora foi escrita pelo jornalista Fernando Kowlit para o jornal alemão Deutsche Welle. A reportagem Religiões Africanas são o principal alvo da intolerância religiosa no Brasil relata o preconceito contra confissões como o candomblé e a umbanda. No texto, veremos que este preconceito chega a extremos, como depredação de casas, espancamento de pessoas e até assassinatos. Além do preconceito, Kowlit vê uma lógica de mercado na briga entre as religiões. Ao final dessa leitura, nós faremos a seguinte pergunta. Bom, gente, primeiro, duas questões antes do texto propriamente dito. É uma reportagem, né? Nós temos aí algumas reportagens com a mesma temática, o gênero textual, portanto, é reportagem. Vocês conhecem muito bem esse gênero. Ele está em revistas, jornais, né, sites, etc. E essas reportagens, elas falam sobre religiões africanas, a intolerância a essas religiões, mas nós não estamos fazendo apologia religiosa, certo? Respeitamos todas as religiões. Aqui é um texto que traz uma reportagem a respeito disso, mas não é em prol nem contra a religião alguma, é apenas informando os fatos. Que fique claro isso aí, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o texto. Todo mundo comigo? Vamos lá. Religiões africanas são alvo de intolerância. O número de denúncias referentes à intolerância religiosa no Brasil, feitas pelo Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, aumentou de 15 em 2011 para 109 em 2012. Os principais alvos de discriminação são as religiões de origem africana, como Candomblé e Umbanda. Entre os casos está a invasão de terreiros em Olinda, Pernambuco, em que evangélicos com faixas e gritando palavras de ordem realizaram protesto em frente a um terreiro de religião de matriz africana e afro-brasileira, como descreve um denunciante. Outro caso foi o uso por uma igreja de imagens de mães de santos chamando de feitiçaria e difundindo ódio pelas redes sociais, afirma outra pessoa. O Brasil tem um histórico de negação das tradições não cristãs. Essa negação não é exatamente da religião, mas do valor de todas as tradições de matriz africana. Na verdade, para nós, é racismo, afirma Silvani Euclênio, secretária de Políticas das Comunidades Tradicionais da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR. Embora existam também atritos entre algumas religiões cristãs, eles acabam não sendo tão violentos porque essas religiões têm uma origem comum e compartilham os mesmos valores. No caso das religiões de matriz africana,
A intolerância recebe outra dimensão e resulta em violência, como na depredação de casas, espancamento de pessoas e até mesmo assassinatos. Recebemos denúncias de norte a sul do país e de forma crescente, diz Euclênio. Mercado religioso. O professor de ciências da religião Frank Uzarski, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo, afirma que a tensão mais visível é entre algumas igrejas pentecostais e as religiões afro-brasileiras, apesar de existirem também atritos entre religiões que tenham a mesma raiz. Isso tem muito a ver com a lógica do mercado religioso. Hoje em dia, não é mais uma convivência idealista, mas sim uma luta de segmentos da necessidade de conquistar certa parcela da população. Dessa forma, o outro é estigmatizado, desvalorizado e inferiorizado. Acrescenta, dizendo que a briga entre as religiões se orienta por uma lógica capitalista. Este cita, por exemplo, a briga entre vertentes da religião budista no Brasil, em que houve briga jurídica para impedir a entrada de líderes religiosos no país. Além disso, um grupo reivindica um templo para si e o outro não quer devolvê-lo. Não são só brigas simbólicas, mas também jurídicas. Para o professor aposentado de Ética e Teologia, Ubirajara Calmon, da Universidade de Brasília, UNB, existe intolerância religiosa no Brasil, mas nada comparável ao que acontece em outros lugares do mundo, como na Europa. Acredito que há poucas manifestações. O Brasil nunca chegou a uma situação, por exemplo, a luta entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte, frisa. Vira a página. Internet. O mundo virtual reflete a situação do mundo real, de 2006 a 2012. A organização não governamental SafeNet Brasil, através da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, a CNDCC, recebeu 247.554 denúncias anônimas de páginas e perfis em redes sociais que continham teor de intolerância religiosa. Muita coisa, né, gente? Muitas vezes, uma página ou um perfil é denunciado dezenas, centenas e até milhares de vezes. Dessa forma, nesse período, 15.672 páginas foram reportadas por conter teor de intolerância religiosa. A tendência é de queda, de 2.430 páginas, em 2006 para 1.453 em 2012. Essa tendência não implica que o número de casos reportados de intolerância religiosa tenha diminuído. Uma das razões é a classificação feita pelo usuário. Mesmo páginas reportadas por possuir conteúdo antissemita ou homofóbico têm também conteúdo referente à intolerância religiosa, explica Tiago Tavares, coordenador da CNDCC. O maior problema é a impunidade. Quanto maior a dificuldade de punir esses crimes, maior é a tendência de uma parcela da comunidade de internautas de querer utilizar a rede para essa finalidade. A impunidade é o combustível da criminalidade, declarou Tavares, afirmando ainda que percebe um crescimento desde 2010 das manifestações de intolerância e também da radicalização do discurso de ódio na internet brasileira. Não só anônimos postam comentários que envolvem intolerância religiosa ou até mesmo ódio em sites e perfis das redes sociais. Vemos casos de autoridades religiosas também. Há certa permissividade, uma dificuldade de monitorar e efetivamente punir, diz Euclênio. Último texto, última reportagem. Tecnologia esbarra na falta de infraestrutura. Depois que a denúncia é recebida pela CNDCC, um sistema é acionado para coletar informações disponíveis na rede, como texto, fotos e demais informações do provedor onde a página está hospedada. Essas informações
são compiladas em um banco de dados ao qual apenas a Polícia Federal e o Ministério Público, o MP, têm acesso. Assim, o MP pode iniciar uma investigação para descobrir quem foi o autor do crime. O Poder Judiciário notifica o provedor que hospeda a página para fornecer dados e indícios que possam ajudar os investigadores a identificar o usuário. Mas isso nem sempre é possível. Aí o caso fica impune, diz Tavares. Ele explica que muitas pessoas usam a retórica de que os crimes da internet não são punidos por causa da falta de uma lei específica. Mas, na verdade, serve para mascarar o principal problema, a falta de estrutura. De todos os 27 estados brasileiros, há somente 8 delegacias especializadas e elas funcionam de forma precária, frisa. A Polícia Federal tem 2 divisões que cuidam de crimes cibernéticos. Uma é a contra crimes financeiros, que tem boa estrutura e é bem aparelhada, sendo responsável por mais de 1.200 prisões nos últimos 8 anos. Já a divisão relacionada com os direitos humanos tem estrutura muito deficiente. É clara a prioridade do Estado brasileiro de investigar crimes contra o patrimônio e não os relacionados aos direitos humanos, conclui Tavares. Bom, esse texto, na série de reportagens, vocês percebem aí que tem a mesma temática, que é a intolerância religiosa. Vocês vão aí, após a leitura desse texto, realizar a atividade de interpretação textual que vem logo a seguir. Durante essa realização da atividade, se tiver alguma dúvida em relação a alguma questão, pode me perguntar, pode me chamar lá no WhatsApp que eu vou tirar as dúvidas de vocês, certo? Vocês já sabem aí qual é o procedimento que a gente está adotando agora. Realizando a atividade, tira foto e manda para mim, tá? E a gente vai fazer a correção dessa atividade de interpretação textual na próxima aula. Então, até lá!